Boa noite, meus queridos irmãos, como estão todos? Espero que estejam todos bem. E aqui estamos para dar prosseguimento nos nossos estudos espiritualistas, dando prosseguimento nessa nossa trajetória de busca espiritual e compreensão do mundo em que vivemos. Talvez esse seja um meio de que a gente possa conseguir entender a natureza do nosso Criador e usarmos então desses pequenos conhecimentos para o nosso crescimento, para que possamos nos tornar pessoas melhores e que consequentemente possamos auxiliar os nossos irmãos. Bom, hoje eu vou vir falar da iluminação. Eu acho que é um tema bem pertinente para o momento difícil que estamos atravessando no nosso mundo. E como essa questão ela é mais filosófica do que prática, né? A gente escolheu então a obra do nosso querido Chico Xavier, que é O Consolador, trazido pelo espírito do nosso querido Emmanuel. É uma obra espírita, tá? Vou mostrar para vocês o livro. O meu livro é esse aqui, que é editado aqui embaixo, vocês conseguem ver, pela Federação Espírita Brasileira. Tá bem? Existem outras edições também, acredito até que mais antigas, mas a psicografia mesmo, meus irmãos, ok? Bom, então nós vamos ver o que é que foi perguntado nesse aspecto para o nosso irmão Emmanuel. Essa obra, para quem não conhece, é uma obra espírita, onde foi perguntado para Emmanuel diversas questões foram trazidas que envolviam ciência, filosofia e religião. Ok? Então, ele felizmente conseguiu responder e esclarecer a todas as questões, né? Então é uma obra maravilhosa e eu faço questão de compartilhar um pedacinho dessa obra com vocês para a gente aprender mais um pouco, né, sobre o que é iluminação, por que devemos nos iluminar e como fazer isso. Essa iluminação nós devemos buscar somente aqui e agora, nessa vida carnal, ou vamos seguir nossa missão de buscadores no outro lado da vida? Então, eu espero que vocês gostem, meus irmãos. Essa obra é maravilhosa, eu digo novamente, né? E eu espero que a gente consiga aí estudar, né? Se eu não me engano, são 6 ou 7 questões. E possamos sair desse estudo melhores do que quando nós chegamos. Tá bem? Então vamos lá. Muito bem, meus irmãos. Vamos começar aí o nosso estudo. Bom, então, esse assunto, iluminação, vocês vão encontrar naquele livro que eu mostrei para vocês, que se chama O Consolador, de autoria do nosso querido mentor espiritual, Emmanuel. Esse livro foi psicografado aqui por Chico Xavier, tá? Esse livro é dividido em 3 partes.
A primeira parte que fala são as questões relativas à ciência. A segunda são as questões relativas à filosofia. E a terceira parte são questões sobre religião. Então essa obra, ela contém aí várias perguntas, porque questionaram Emmanuel e todos sobre esses três assuntos, né? Então eles separaram, né, nessas três partes, de modo que fique mais didático, mais compreensível pelas pessoas que estudam, né? Então esse livro é um livro espírita, ok? Mas ele traz muitas orientações para quem busca, né, se elevar na espiritualidade. Eu mesmo indico muito esse livro aí para vocês, tá? Essa imagem à esquerda é uma imagem apenas ilustrativa que eu coloquei ali, né, porque ninguém trouxe o maior exemplo para todos nós do que o nosso Mestre Jesus. Inclusive o próprio Emmanuel diz, né, que não há outro caminho para a iluminação se não for seguir os ensinamentos do Mestre. Obviamente, meus irmãos, que esse é um livro, ele é espírita, né, é uma religião ocidental, não é? E nós, como espiritualistas e universalistas, nós buscamos outras filosofias também, né? Mas essa daqui é uma filosofia, vamos dizer, maravilhosa. Os ensinamentos de Emmanuel, um espírito muito evoluído, né? E que era o mentor espiritual do nosso querido Chico Xavier. Bem, então, esse assunto da iluminação vocês vão encontrar no Consolador, na parte 2, como eu falei, que é a parte das questões relativas à filosofia, né? Uma discussão mais aberta sobre de como nós chegarmos à iluminação, né? E o item é o 2.4, tá? Bom, meus irmãos, aqui eu não vou tratar de todas as questões, vocês vão pegar no livro, se tiverem, vocês vão ver que ali vai dar questão 218 a 237, se eu não estou enganado, tá? Mas eu não vou tratar de todas, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. E a ideia, meus irmãos, é trazer um bate-papo, né, uma reflexão, melhor dizendo, sobre essa questão de iluminação, né? É um assunto aí que nós devemos desenrolar, tendo em vista o próprio momento, né, que vivemos neste planeta, nos propicia essa reflexão. Então eu vou tratar de algumas questões, não são de todas, mas daquelas as quais eu fui intuído a trazer aqui para vocês. Se vocês quiserem ler todas as questões, vocês podem inclusive pegar na internet, tem PDF esse livro, tá? Gratuitamente, e vocês poderão lê-las ou comprar o livro, não é? Comprando o livro, vocês vão estar ajudando o próprio órgão, né, a própria federação, a manter as suas administrações, né, lá nos centros espíritas, nas casas de caridade, não é verdade? Bom, então o livro é esse aqui que eu mostrei para vocês lá no início, que eu tenho, tá? Acredito que tenham outras edições mais antigas, talvez até tenha alguma edição mais nova, tá? Mas é esse livro aí. Muito bem, meus irmãos, vamos ver o que é que nós conseguimos através desse irmão iluminado, Emmanuel, acerca da iluminação.
E para nós espiritualistas, como nós podemos ver isso, né? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui a questão 220. Perguntaram assim para Emmanuel: há alguma diferença entre a crença e a iluminação? Ou seja, entre o fato, né, de termos uma religião, de crermos, isso é suficiente para nos iluminarmos? Essa é a pergunta. Emmanuel diz assim: todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. O primeiro depende dos elementos externos, nos quais coloca o objeto à sua crença. O segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. É por essa razão que os espiritistas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além, para que seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhes competem no mundo. Chega até a arrepiar, né, meus irmãos? Então, muito claro isso, né? Quando ele fala aqui dos materialistas, também pode estar falando não só dos ateus, mas daqueles que são adeptos apenas à ciência, né? Que buscam provas apenas na ciência. Então, não adianta crer em alguma coisa, ainda que não seja tão materialista, né? Então, não basta apenas admitir essa crença, né? Mas a pessoa tem que sentir essa luz interior. É isso que ele quer dizer, né? Não basta termos apenas indícios externos, materiais, para que a gente passe a se iluminar, né? Não precisamos somente disso. Ou seja, buscar conhecimento através de estudos, de livros, não é? Então eu leio esse livro, eu acredito nisso, mas isso não basta. E como é que a gente vê isso na prática? Não adianta termos pessoas religiosas, e digo aqui todas, né? A pessoa crê no Evangelho, por exemplo, mas sai dali do seu templo e sai fazendo coisa errada. Então, ou é uma pessoa extremamente negativa, né? Uma pessoa que não passa nada do que é bom para si mesmo e nem para ninguém. Então não adianta crer, né? Iluminar tem que sentir. Nós temos que... E isso como que a gente pode fazer, meus irmãos, na prática, né? Não só os trabalhos de caridade que nós fizemos, né? Também nos traz essa energia maravilhosa, né? Obviamente que quando estudamos, lemos livros, né? Buscamos conhecimento, vamos expandindo nossa consciência, isso também nos ajuda muito. Mas nós buscadores aqui, pelo menos, nós buscamos muito através da meditação. Através dessa prática, tentamos buscar lá no nosso eu interior, né? Nos religarmos à nossa criação e buscarmos essa luz, né? Essa energia positiva, maravilhosa. E não só nos momentos bons, mas nos momentos ruins também.
é assim que a gente tenta se iluminar, não é mesmo? Muito bem, então vamos para a próxima questão. Perguntaram o seguinte: que significa o chamado toque da alma, ao qual tantas vezes se referem os espíritos amigos? E Emmanuel diz: quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro de um coração, faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Esse é o chamado toque da alma, impossível para quantos perseverem na lógica convencionalista do mundo, ou nas expressões negativas das situações provisórias da matéria, em todos os sentidos. Ou seja, meus irmãos, a meu ver, né, e dentro das palavras de Emmanuel, nós só conseguimos chegar a esse toque da alma, né, mais uma vez, quando buscamos isso interiormente, e não quando nós ficamos distraídos com a visão física do mundo externo que vivemos. Como assim, Glayton? Ora, veja a situação, meus irmãos, que estamos passando. Já não bastasse a violência que passamos no mundo, né? Tantas doenças, e agora, para completar, estamos passando por uma pandemia mundial, né? Desculpe a redundância, mas é isso mesmo, né? Uma epidemia mundial, né? Na qual ninguém pode se salvar, independente de raça, cor, religião, situação financeira, etc. Obviamente que isso tem um porquê, né? É o nosso pai, nossa mãe, né? Nosso Criador, dizendo para nós que todos somos iguais, que não somos melhores do que ninguém. Mas voltando ao assunto, né? Não nos distraiamos, acho que é assim que se diz, não nos distraímos perante essas vicissitudes da vida. Não é aí que nós vamos encontrar a iluminação. E ao invés de colocarmos potencializar os nossos pensamentos nas coisas ruins, né? Ou seja, ao invés de passarmos o dia inteiro olhando televisão, né? Olhando na Facebook, WhatsApp, só focando em doença, em morte, em violência, em coisas negativas, vamos meditar mais, vamos olhar para os nossos irmãos, os nossos amigos, a nossa família, e vamos olhar para dentro de nós mesmos, vamos nos observar melhor, vamos procurar nos conhecermos melhor. Aí sim, nós vamos, de repente, ter esse toque da alma, tão falado pelos espíritos de luz, né? Então, e fazemos isso, obviamente, né, com muita sinceridade, muita boa vontade, né? Não é só sentar e dizer, vou meditar e daqui a pouco estou já pensando em ir embora. Não. Fazermos com calma, esquecermos do mundo e nos buscarmos, né? E como ele mesmo diz, né, esse toque é feito no santuário íntimo da pessoa, né? Veja, Siddhartha Gautama, o nosso Buda, como é que ele se iluminou, como é que ele conseguiu chegar à sublime compreensão da verdade, né? Então, fica aí a dica. Tá bem, meus irmãos? Vamos para a próxima. Perguntaram lá para Emmanuel assim: há tempo determinado na vida do homem terrestre para que se possa a ele entregar
com mais probabilidades de êxito ao trabalho da iluminação, quer dizer, existe alguma fase determinada da vida para que ele possa buscar essa iluminação? E Emmanuel responde: a existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Não há idades para o serviço de iluminação espiritual. Os pais têm o dever de orientar a criança desde os seus primeiros passos, no capítulo das noções evangélicas, e a velhice não tem o direito de alegar o cansaço orgânico em face desses estudos de sua necessidade própria. É certo que as aquisições de um velho em matéria de conhecimentos novos não podem ser tão fáceis como as de um jovem, em função de sua instrumentabilidade sadia, fisicamente falando. Os homens mais avançados em anos têm, contudo, a seu favor as experiências da vida, que facilitam a compreensão e nobilitam o esforço da iluminação de si mesmos, considerando que se a velhice é a noite, a alma terá no amanhã do futuro e a alvorada brilhante de uma vida nova. Mais uma vez, uma resposta de arrepiar, meus irmãos. Então, nós não temos momento determinado na vida para estarmos na busca da nossa iluminação. Essa busca já começa lá na fase quando somos crianças, que começamos a indagar tudo, para todos. Queremos descobrir a vida, queremos descobrir o nosso espaço. E ali os nossos pais, os nossos avós, nossos tios, as pessoas que nos cercam, têm essa incumbência de nos ajudarmos, nos evangelizar. Logo em seguida nós já vamos para a igreja fazer uma catequese, vamos para a igreja evangélica também estudar o evangelho, vamos para um centro espírita ouvir as palestras dos nossos irmãos, vamos para o nosso terreiro de Umbanda participar das sessões, ouvir a doutrina dos nossos guias, nossos mentores espirituais, os nossos sacerdotes, todos eles. Vamos para o budismo, para o hinduísmo. Lá, já as crianças em tenra idade já vão para escolas aprender as doutrinas. Ora, então não há esse momento, eu não preciso ser adulto para isso. É uma questão da hora certa, A hora que a espiritualidade coloca, mas na regra geral, já quando chegamos aqui já pegamos a nossa estrada. E é aí que já devemos entrar, mesmo inconscientes, nós estamos intuitivamente buscando a nossa iluminação, já desde pequeno, já quando nós queremos falar as primeiras palavras, quando queremos andar, caminhar, E na fase adulta não é tão diferente. Já começamos a ter a compreensão do mundo, alguma compreensão, o entendimento, aquele chamado, aquele toque da alma, quando sentimos também aquele vazio, meus irmãos, que nada nos preenche, as coisas do mundo já não são suficientes para nos preencher, e notamos que necessitamos de algo maior, algo além do que temos fisicamente para nos encher de alegria. Então, aí é o chamado, e lá vamos nós, e quanto mais buscamos, mais dúvidas surgem, e não ficamos completamente satisfeitos, vamos buscar mais, não é? E contudo, na fase da vida, na velhice, realmente Emmanuel coloca de maneira muito inteligente que é mais difícil, mas há algo para esses irmãos que já estão se direcionando para a próxima vida,
eles têm algo que não temos, que é a experiência da vida, da caminhada, né? Então, Deus tira uma coisa, vamos dizer, que é a capacidade física, do corpo físico, e dá experiência, sabedoria, que nós custamos adquirir. Enquanto nós passamos aqui uma vida inteira, quebrando a cara, vamos dizer assim, para aprender, né? Sempre, quase sempre pela dor, essas pessoas, os nossos anciões, né? Eles já passaram por isso. Então, quando eles recebem essa palavra, eles têm muito mais facilidade de compreender e de se iluminar do que nós. E como diz Emmanuel, né? Nobilitam o esforço da iluminação de si mesmos, né? Considerando que a velhice é a noite, né? A alma terá no amanhã do futuro a alvorada brilhante de uma vida nova. Então, se a velhice é a noite, a vida nova que segue após o nosso desencarne é essa alvorada brilhante, né, meus irmãos? A vida continua, meus irmãos. Nós já vimos isso e em 3 ou 4 vídeos do nosso irmão Luciano sobre os relatos pós-morte. Porque o espírito, ele é o mesmo, o espírito não envelhece na carne. A carne envelhece, o espírito segue o mesmo. E ao desencarnarmos daqui, como nós já vimos, nós vamos seguir do lado de lá com a mesma força, a mesma energia. E mesmo que saiamos com esse formato de pessoa velha, no plano espiritual nós vamos poder moldarmos esse corpo físico da maneira como estivermos vibrando. Então o espírito, ele é sempre jovem. O que envelhece e morre e apodrece e desmancha é a carne. Nós seguimos, ok? Bom, vamos para o próximo então, que é a questão 224. Perguntaram assim: as almas desencarnadas continuam igualmente no serviço da iluminação de si próprias? Responde Emmanuel: nos planos invisíveis, o espírito prossegue na mesma tarefa abençoada de aquisição dos próprios valores, e a reencarnação no mundo tem por objetivo principal a consecução desse esforço. Então, meus irmãos, esse esforço de se iluminar, de progredir, de evoluir, na verdade, ele ocorre quando nós estamos no nosso mundo real, que é o mundo espiritual. Veja que aqui, mais uma vez, fica essa comprovação de que aqui nada mais é do que uma pequena passagem, e que a gente possa seguir na consecução desse esforço, né? Ou seja, seguir se esforçando para nos melhorarmos. Então, não é só aqui na Terra, né, que nós vamos encarnar e vamos buscar a iluminação. Não. Saímos daqui, vamos seguir lá no mundo espiritual na busca constante. Ok? Bom, vamos ver aqui a questão 225. Disseram assim: como entender a salvação da alma e como conquistá-la? Pergunta um pouco difícil, né, meus irmãos? Mas Emmanuel respondeu: dentro das claridades espirituais que o Consolador, que no caso é a doutrina espírita, né, o Evangelho também de Jesus, vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo de si mesma, o caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Considerando esse aspecto real do problema de salvação da alma, somos compelidos a reconhecer
que se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedoria universais. Jesus é o modelo supremo. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda suas palavras: ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vos sentis tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregados de trabalhos no mundo, buscai ouvi-lo sempre no imo da alma. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Maravilhoso, né, meus irmãos? Maravilhoso, né? Nessa resposta, né, Emmanuel coloca para nós que Jesus, que nosso mestre, ele é um modelo de alguém que encontrou a salvação da alma, né? E nos deixou um roteiro, né? Como conquistar a salvação da alma? Ora, segue o roteiro, né? Qual é o roteiro? O Evangelho. Bem, para nós cristãos é o Evangelho. Para outros são outras filosofias, e não estão erradas, porque Deus se manifestou nas outras religiões também com outros nomes e deixou sua palavra lá. Mas se nós lermos todas elas, vamos ver que todas pregam a mesma coisa, e com a mais sublime o objetivo, né? Que é o amor. Tá? Mas aqui no cristianismo, né, mormente pelos mentores que ajudam a esclarecer o Evangelho de Jesus e a própria doutrina espírita, né, a doutrina dos espíritos, nos é colocado que a salvação, né, da alma mais uma vez ele coloca ali embaixo, né, que nós temos que superarmos, né, essas lutas que nós vivemos no mundo aqui, né, através do Evangelho, que é o roteiro. Então, o nosso mestre deixou o caminho para a gente passar por todas essas diversidades que são colocadas, todos esses obstáculos, não é? E veja que a própria, como nas palavras de Emmanuel, né, a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra. Então tudo que tem na Terra, todo o conhecimento, muitas vezes o homem, dentro do seu ego, ele imagina que é a conquista puramente sua, né? Ele não se dá por conta, esse é o homem que não acredita na espiritualidade, né? E não se dá por conta que todas essas conquistas, toda essa sabedoria foram intuídas a eles, não é? Através dos espíritos iluminados. Ou seja, esses que trabalham, esses nossos irmãos que trabalham, né, para a providência divina, para o nosso Criador.
Então, por fim, para conquistarmos a salvação da alma, basta seguirmos os ensinamentos do Mestre. Bom, vamos para a próxima pergunta, que é a pergunta 226. E essa pergunta é muito pertinente. Perguntaram assim: os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa de nossa iluminação pessoal? E aqui, meus irmãos, servem para todos os guias espirituais, não é? Emmanuel respondeu: essa colaboração apenas se verifica como no caso dos irmãos mais velhos ou dos amigos mais idosos nas experiências do mundo. Os mentores do além poderão apontar-vos os resultados dos seus próprios esforços na Terra, ou então aclarar os ensinos que o homem já recebeu através da misericórdia do Cristo e da benevolência dos seus enviados. Mas em hipótese alguma poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete, na curta permanência das lições do mundo. Que dizer de um professor que decifrasse os problemas comuns para os alunos? Além disso, os amigos espirituais não se encontram em estado beatífico. Suas atividades e deveres são maiores que os vossos. Seus problemas novos são inúmeros, e cada espírito deve buscar em si mesmo a luz necessária à visão acertada do caminho. Trabalhai sempre. Essa é a lei para vós outros e para nós, que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal. Esforcemo-nos constantemente. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Na solução dos nossos problemas, nunca esperemos pelos outros, porque de pensamento voltado para a fonte de sabedoria e misericórdia, que é Deus, não nos faltará em tempo algum a divina inspiração de sua bondade infinita. Então, meus irmãos, eu acho que essa resposta esclarece muitas questões e muitos equívocos que nós temos, né? A respeito, às vezes estamos errando, né? Não nos demos de conta disso, pedimos proteção, pedimos ajuda aos guias espirituais, eles nos dizem, nos dão um caminho, vamos dizer, né? E mesmo assim nós não conseguimos, e muitas vezes julgamos que não temos essa ajuda, essa proteção espiritual dos nossos mentores. Então, por que isso acontece? Porque nós confundimos as coisas, né? Os mentores estão aqui para nos ajudar, mas o trabalho da iluminação não é deles. Não são eles que têm que fazer a gente se iluminar, né? Nós temos que fazer este trabalho. E eles podem nos dar conselhos, obviamente, porque já passaram pelo que nós estamos passando. Já vivenciaram isso, não é? Agora, eles também, como o Emmanuel diz, têm os seus propósitos lá no outro lado. Eles têm muito mais coisas para buscar do que nós. Eles também precisam se iluminar, precisam evoluir mais. Então, a ideia de que nós não precisamos ficar dependentes de nossos mentores, não é? É óbvio que conversar com eles, pedir um auxílio, quando somos sinceros e estamos de boa vontade, como diz na questão anterior, não estamos enxergando um caminho e pedimos a orientação dos nossos mentores. É muito óbvio que eles vão nos dar um conselho. Olha, eu vou te dar esse conselho porque comigo eu já passei por isso e aconteceu assim. É como eles dizem, como se nós pedíssemos conselhos a um irmão mais velho ou uma pessoa idosa. Mas o trabalho é nosso, né? Então, se não encontramos, aonde vamos buscar? Vamos buscar no Pai, em Deus, que é o nosso Criador. Como Ele mesmo diz, se tivermos com o nosso pensamento
voltado para a fonte de sabedoria e misericórdia, que é Deus, não nos faltará em nenhum tempo a divina inspiração da bondade infinita. Então, se nós irmos ao Pai buscar essa orientação, Deus é fonte de bondade infinita, nós vamos encontrar. Tá bem? Ok. Essa pergunta também achei muito interessante, que é a pergunta 228. Ela diz assim: a autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma existência na Terra? Responde Emmanuel: uma encarnação é como um dia de trabalho. Chega até a arrepiar. E para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faz-se indispensável que os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros. No complexo das vidas diversas, o estudo prepara. Todavia, somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo pode proporcionar a paz e a sabedoria inerentes ao estado de plena iluminação dos redimidos. A resposta, então, é muito óbvia, né, meus irmãos? Uma existência, uma encarnação na Terra é apenas um dia de trabalho. Isso nos dá a dimensão dessa eternidade que vivemos, né? Do caminho que já percorremos e do que falta. É muito forte isso, né? Então são necessários muitos dias de observação, de esforço, para que a gente possa melhorar. Ou seja, são necessárias muitas encarnações, que a gente faça algum esforço, irmãos, para podermos melhorar. E não tenhamos, meus irmãos, a ilusão de que numa encarnação a gente vai conseguir sair completos daqui. Conversava isso com o irmão Luciano nesses tempos. Não vai ser uma encarnação que vai resolver tudo. Mas se nós pegarmos uma encarnação e colocarmos um propósito nela e procurarmos nos esforçar um pouquinho, o mínimo esforço já vai ser suficiente para nossa saída daqui. E quando voltarmos para cá, né, vamos ter que manter aquele nível para frente, e a tarefa é muito difícil. Mas com esforço haveremos sempre de conseguir, não é? Então, o estudo, como diz Emmanuel, ele nos ajuda, né, nos prepara para agirmos, né? Agora, se nós temos o conhecimento e não aplicamos, e a aplicação tem que ser sincera dos ensinamentos do Cristo, né? Então, se não for sincero, jamais chegaremos à paz e à sabedoria, né? Consequentemente, à iluminação. Ok? Então é óbvio, nós não somos santos, né? Nem mesmo os mentores são santos, não estão em estados beatíficos. Eles também estão cumprindo a sua jornada de evolução, não é? Apenas estão um pouquinho ali, logo ali na frente de nós. E para chegar nesse logo ali, meus irmãos, eles com certeza caminharam muito, né, para conseguir. Então, um passinho que a gente dê nessa vida já vai estar de bom tamanho, para na próxima a gente seguir, né, com muita humildade, com muita fé e muita vontade de se iluminar, vamos dizer assim. E a última questão que eu trago para vocês é a questão 230, que perguntaram então para Emmanuel: como iniciar o trabalho de iluminação na nossa própria alma,
responde Emmanuel, esse esforço individual deve começar com o autodomínio. E aí é difícil, meus irmãos. Com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra, com as suas experiências santificantes, água pura de consolação e de esperança, que poderemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo. Todavia, o conhecimento é a porta amiga, que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto na reforma definitiva de nosso íntimo é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Essa resposta também é de arrepiar, meus irmãos. Mas é isso, né? O início do nosso trabalho de iluminação já não é fácil, né? Como nós vamos obter de imediato o autodomínio, né, dos nossos sentimentos egoísticos, pensamentos inferiores? Ou seja, o trabalho se inicia quando nós começamos a nos confrontar, a nos dominar, e o que é muito difícil. Então, meus irmãos, eu acho, na minha opinião, na minha humilde opinião, que talvez um caminho para iniciarmos esse trabalho de iluminação seja quando nós paramos e humildemente reconhecemos os nossos erros. Porque a pior coisa é nós sabermos que estamos errando e tentar nos convencer de que estamos certos. E isso é difícil. Mas quando nós nos confrontamos e dizemos para nós mesmos: eu sei que eu estou errado aqui e eu preciso trabalhar aqui nesse ponto, aí parece que já é um começo. E aí vem a outra parte, que é a disciplina, é o trabalho dia a dia, né? Trabalhando os sentimentos egoísticos. Quais são eles? Ciúme, inveja, ambição. Não digo a ambição saudável, né? Aquela ambição exorbitante, né? De modo que se prejudica todo mundo, tudo e a todos, para obter um objetivo, uma vantagem, enfim, né? Quando enfrentamos as nossas raivas, quando somos atacados e nos seguramos, quando, enfim, tentamos nos dominar. Veja que o trabalho de iluminação, meus irmãos, não é você querer convencer o seu próximo. Não, o trabalho é nosso, é íntimo. O trabalho é de cada um de nós. Quando dominamos as formas pensamento, que são sentimentos inferiores, sabemos que as formas pensamento elas existem e agem, ou melhor dizendo, refletem sobre a nossa aura, nosso campo magnético, bem como ao nosso espírito e, consequentemente, no nosso corpo físico, nosso corpo somático. Então, aí, esse trabalho é o trabalho de caminho à iluminação, né? Claro
que o conhecimento, meus irmãos, a busca pelo conhecimento vai nos ajudar a sermos pessoas melhores, né? Mas não adianta termos conhecimento e não agirmos, não tomarmos coragem e dizer: nós somos os nossos mestres, porque nós somos se formos ver, somos as nossas maiores barreiras, as nossas maiores limitações somos nós mesmos. O medo, por exemplo, também é um sentimento inferior, faz parte do nosso ego, que nos limita de ir adiante, fazer coisas que poderíamos fazer na busca dos objetivos. O medo é medo de tantas coisas, medo de ser feliz, de amar, de progredir, o medo de ser feliz, o medo de viver. Temos que superar, temos. É fácil? Não é fácil. Não é tão simples assim. Então, mas também o conhecimento é um caminho, porque ele vai nos abrindo as portas, vai nos explicando. Como diz Emmanuel, o conhecimento é a porta, é uma porta amiga, né? Que vai nos conduzir a raciocínios mais puros, vai ampliar nossa consciência, né? Mas na reforma definitiva do nosso íntimo, a reforma definitiva do nosso íntimo vai depender realmente o golpe da ação própria, né? Vai depender do golpe da ação própria, ou seja, da nossa ação, tá? Nesse sentido de modelarmos o nosso santuário interior, tá bem? E por fim não, essa aqui é a penúltima pergunta. É a questão 231, meus irmãos. Perguntaram assim para Emmanuel: considerando que numerosos agrupamentos espíritas se formam apenas para a doutrinação das entidades perturbadas do plano invisível, quais os mais necessitados de luz? Os encarnados ou os desencarnados, né? Essa, na verdade, é a pergunta, né? E aqui não entenda só nos agrupamentos espíritas, nas casas, entenda nos centros de Umbanda e nas igrejas, enfim, né? Mas nas religiões espiritualistas, né, que lidam com a caridade dos desencarnados e encarnados, né? Quem é que precisa mais se iluminar? Sou eu ou o meu obsessor ali? O espírito sofredor que está ali do meu lado? Essa é uma pergunta bonita, tá? E a resposta veio também. Então, diz Emmanuel: tal necessidade é comum a uns e outros. É justo que se preste auxílio fraterno aos seres perturbados e sofredores das esferas mais próximas da terra. Entretanto, é preciso convir que os espíritos encarnados carecem de maior porcentagem de iluminação evangélica que os invisíveis. Mesmo porque sem ela, que auxílio poderão prestar ao irmão ignorante e infeliz? A lição do Senhor não nos fala do absurdo de um cego a conduzir outros cegos? Por essa razão é que toda reunião de estudos sinceros dentro da doutrina é um elemento precioso para estabelecer o roteiro espiritual a quantos desejem o bom caminho. A missão da luz é revelar com verdade serena. O coração iluminado não necessita de muitos recursos da palavra, porque na oficina da fraternidade bastará o seu sentimento esclarecido no Evangelho. A grande maravilha do amor é o seu profundo e divino contágio. Por esse motivo, o espírito encarnado, para regenerar os seus irmãos da sombra, necessita iluminar-se primeiro. Então, meus irmãos, com muita inteligência, muita sabedoria, Emmanuel esclarece bem esse ponto, no meu ponto de vista. Por isso fiz questão de trazer essa obra para a gente dar uma estudada, uma pequena estudada, na verdade, né? Porque essa obra é maravilhosa, né? E essa era uma das perguntas que eu também fiz questão de trazer para nós analisarmos, né?
entra naquela máxima, né? Como é que eu vou ajudar alguém se eu não posso ajudar a mim mesmo? Então, quando nós estudamos, quando nós buscamos a compreensão das filosofias, dos ensinamentos de pessoas, como foi dito lá atrás por Emmanuel, né, de pessoas, de irmãos que viveram aqui em tempos antigos, que deixaram ensinamentos grandiosos, né, que estão atuais, esses ensinamentos. É claro que nós fazemos isso primeiramente para nós, é para nos melhorarmos. Depois, se conseguirmos entender isso e praticar isso e conseguirmos êxito nisso, aí sim vamos tentar passar essa coisa boa, essa palavra amorosa para os nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, esse conceito equivocado de que o espírito sofredor é um espírito de muito baixa luz, que ali está, precisa de ajuda, mas muitas vezes o próprio encarnado obsidiado é quem precisa, porque nós vivemos na lei de causa e efeito, e junto com essa lei existe a questão do mérito, né? Então, se nós temos um obsessor ali, não estou dizendo que é regra geral, né? Mas não quer dizer que o obsessor está ali. Será que ele não tem uma causa para ele estar ali prejudicando aquele encarnado? Será que o encarnado é muito bonzinho, é muito santinho? Será que lá atrás, numa vida anterior, ele não prejudicou esse irmão? Então é aí, meus irmãos, que eu digo que nós temos que inverter a lógica do pensamento. Nós temos que pensar não é no obsessor, no sofredor. Nós temos que pensar em nós. O que eu fiz para que esse irmão esteja na minha volta? E eu mereço isso? Eu tenho esse mérito? Ah, mas eu passei minha vida inteira, eu nunca fiz nada de mal. Tá, e isso vai te eximir do fato de tu teres feito lá numa vida passada? Então é aí que nós temos que começar a refletir. Nós temos que começar a nos colocar na frente, né? Não existem vítimas. Nós não somos vítimas de nada. Deus é soberanamente justo. Então, tudo que passamos na nossa vida, meus irmãos, é um sinal de que nós precisamos melhorar alguma coisa. Não é? Às vezes não conseguimos ver. Se eu não consigo ver, procure alguém que possa ver para você, que possa tentar lhe abrir os olhos, ou busque um estudo, busque a compreensão da natureza divina, estude o Evangelho, veja se isso encaixa para você ou não, faça uma autorreflexão. Esse é o caminho que nós podemos, é um caminho inicial para a gente conseguir buscar a solução dos nossos problemas, né? Então, como diz Emmanuel, o coração iluminado não necessita de muitos recursos de palavra, né? Porque na oficina da fraternidade, através da fraternidade, né, bastará o seu sentimento esclarecido no Evangelho, né? A fraternidade, né? Auxiliar o próximo também, não é verdade? Muito bem. Então, por fim, como ele diz ali, né, o espírito encarnado, para regenerar os seus irmãos da sombra, necessita iluminar-se primeiro, porque talvez ele estando um pouquinho adiantado do que aquele da sombra, ele não é para Deus melhor do que o desencarnado ali, o seu irmão que está na sombra. Ele não é melhor. Nós somos todos iguais perante Deus.
E eu acho que essa pandemia que enfrentamos, meus irmãos, vem para nos explicar isso, né? Deus desenhando para a gente entender isso. Eu vejo por esse lado. Tá bem, meus queridos? Muito bem. E agora sim, né, a questão 232, que é a última, e perguntaram para Emmanuel: em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? E Emmanuel responde: como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é do conhecimento de si mesma. Então é esse, meus irmãos, para fechar, como nós dizemos, né, para lacrar, né? Ele lacrou, na verdade, né, com essa resposta. Em suma, ele quis dizer, não é? Desde que o mundo é mundo, que o homem é homem, a maior necessidade do homem de conhecimento é o conhecer a si mesmo. Quando nós nos conhecemos, nós atingimos a nossa iluminação. Pelo menos já é um início, né, meus irmãos? Tá bem? E aqui eu termino com uma frase de Emmanuel, que diz assim: a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade. Muito bem, meus queridos, então aí está essa pequena reflexão, né, da obra magnífica desse irmão espiritual tão querido, desse mentor maravilhoso, que com toda certeza do mundo está lá juntamente com o nosso irmão Chico Xavier, né, auxiliando ele na sua evolução, um auxiliando o outro, né, porque ambos são espíritos maravilhosos. E aí está essa grande obra, uma das grandes obras de Emmanuel, que eu trouxe para a nossa reflexão de buscadores espirituais universais, que é o livro do Consolador. Tá bem, meus queridos? Então está aí, meus irmãos, essa pequena reflexão dessa obra magnífica, né, de Emmanuel, o Consolador, respondendo aí algumas questões acerca da iluminação, de como nós podemos atingir essa iluminação, né? E realmente as respostas trazidas por Emmanuel são de arrepiar, meus irmãos. Tamanha é a sua sabedoria, né? E respostas lógicas, são palavras luminosas que nos guiam, né? Que nos orientam para por onde nós devemos começar, né? Então eu espero, meus irmãos, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem conversar conosco, tirar suas dúvidas. E eu desejo para vocês um feliz sábado, um ótimo final de semana. Vocês tenham dias de muita paz, de muita luz, dias iluminados, abençoados. E vamos procurar, meus irmãos, seguir aí as palavras de Emmanuel. Não vamos nos deixar abater por essas questões externas que vivemos nesse mundo material, mas sim vamos nos concentrar no nosso Pai, no nosso Criador, na espiritualidade maior. Vamos buscar dentro de nós essa luz, essa iluminação, que certamente a gente vai obter, né, cada vez mais. E se nós dermos aí um passo nessa caminhada evolutiva, dentro dessa encarnação, nós já fizemos
nós já tivemos um grande aproveitamento dessa oportunidade. Paz e luz, meus irmãos, e até a próxima.